Por muito tempo, eu acreditei que o silêncio era a melhor forma de proteger quem eu amava. Não era falta de apoio. Os meus pais eram bons, amorosos, e eu sei que eu teria o braço deles se eu tivesse contado. Mas o medo? O medo. O medo me paralisou. O medo da vergonha, o medo de ser culpada por algo que eu não provoquei. O medo de ver o rosto da minha mãezinha sangrar de dor. Eu era uma menina quando tudo aconteceu. Eu cresci acreditando que eu tinha feito algo de errado. Naquele tempo, eu não entendia o que o silêncio podia causar. Eu achava que estava guardando uma dor somente minha. Mas o que eu não percebia é que, enquanto eu me calava, o agressor continuava agindo. E o silêncio permitiu que ele fizesse outras vítimas. Até mesmo uma criança que eu não imaginava que seria ferida. O meu silêncio não foi um motivo, mas foi o espaço onde o mal continuou agindo. Hoje. Hoje eu entendo que quando uma vítima se cala, não é por escolha, mas é o trauma quem comanda. É o medo de quem dita as suas regras. E a culpa e a vergonha que constrói muros tão altos que a voz não consegue escalar. Mas agora com o conhecimento que eu tenho, com a mulher que me tornei, eu enxergo o silêncio e o alimento da violência. É esse silêncio que a gente acha que está protegendo todos ao nosso redor. O silêncio não adormece monstros. Ele lhe dá espaço e tempo para manipular, para confundir, para ferir de novo. Não é culpa de quem se cala, mas é responsabilidade de quem desperta. Hoje, eu sei que a minha voz tem poder. Quando eu falo, não falo apenas de mim. Eu falo por todas as pessoas que não conseguem, por todas que ainda têm medo e por todas que um dia podem ser salvas por alguém que finalmente disse: basta. Não é fácil. Falar dói, mas calar custa muito mais caro. Eu não posso mais permitir que o meu silêncio produza outras vítimas. Essa mensagem eu coloquei no Facebook e no Instagram. Essa mensagem, ela fala sobre mim, sobre todos os abusos que eu vivi. E quando a gente vive esses abusos, a gente acha que é somente a gente que está vivendo aquele inferno naquele momento. Que aquele abusador nos escolheu a dedo e ele só faz isso conosco. Infelizmente, a maioria dos abusadores, eles não são assim. Eles têm diversas e diversas vítimas. Eu me calei, sim. Eu me calei porque os abusos na minha cabeça, eles começaram depois de uma permissão minha. E nesses pensamentos que eu permiti lá no início, eu continuei calada. Porque eu não entendia que criança não faz sexo. Eu não entendia que a criança, por mais que pareça que ela deseja aquilo, na verdade ela não sabe o que ela está fazendo. É igual como eu falo, meu livro chegou. Não ele à venda, mas o boneco dele para que eu possa fazer a avaliação. E nesse livro aqui eu conto toda essa história. E nesse livro eu falo que quando a criança ela permite alguns abusos, é porque ela não sabe. Aquela criança que olha para um lado, olha para o outro, e mesmo assim coloca o dedinho dela lá na tomada, sem saber que aquele simples gesto pode tirar sua vida. Ou aquela criança que coloca as coisas no ouvido, no nariz.
A criança não sabe de verdade aquilo que está fazendo, por mais que pareça que ela consente. E nesse período, eu não sabia. Talvez começou mais atrás ainda. Quando eu tive relação sexual, sim, aos meus 3, 4 anos, com o meu priminho, que era da mesma idade. Mais uma vez, eu falo sobre isso aqui. Criança não faz. Se a criança está fazendo, é porque ela está sendo abusada. Um ou outro está sendo abusado. E a criança ela só está reproduzindo na outra criança. Ou ela está propriamente dita sendo estúpida, ou ela está sendo exposta a atos sexuais. Então a criança ela não faz. Eu não lembro como diversas pessoas, eu só lembro apenas de relance, de flashes de apenas um episódio. Mas eu lembro que os adultos ao redor ficavam falando: ah, são namoradinhos, são priminhos, que eles vão casar. Ah, são priminhos. Oh, e na nossa cabeça a gente era casado. Então eu não lembro se eu ou ele, quem era que estava sendo exposto ou propriamente dito sendo abusado. Mas aqueles abusos acabaram, não sei como, nem quando começou. Mas abriu porta, brecha, para que de verdade aqueles abusos sexuais que eu fosse passar. Então, quando, digamos aqui, o tio B começou, eu achei que fosse a mesma coisa que eu estava fazendo com meu priminho, que era da mesma idade. Então, naquela época, não se ensinava a criança o toque do bem e o toque do mal. Não se ensinava a criança o que pode e o que não pode. Eu tenho 51 anos. A minha mãezinha querida, ela não falava nem sobre menstruação. Eu vinha saber por outra tia como que era, o que que tinha que fazer, quais os sintomas que dava, porque aquela irritabilidade, não é? Como usar os absorventes. Minha mãezinha não falava nada disso. Quanto mais falar sobre sexualidade. E na igreja, por sua vez, também nunca foi falado. Até hoje, infelizmente, ainda é um tabu. Que eu também trago isso dentro do livro. Então, a religiosidade era muito predominante. Eu cresci numa igreja com uma religiosidade muito gritante. E aquilo tudo foi um cenário propício para abusos. Os abusos aconteceram sem eu me dar conta que eu estava sendo abusada. Na minha cabeça, eu estava sendo permissiva com tudo aquilo. Então, quando uma tia querida pegou este ato, ele era 8 anos mais velho que eu. Então, um adolescente. Uma criança com um adolescente. Em cenários naturais, passa, mais ou menos, né? Mas eu implorei para essa tia minha querida, pelo amor de Deus, não conta para o meu pai, porque o meu pai ele era maravilhoso. Porém, a educação na época era bater, 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 bater e bater para educar. Então, meu pai se prevalecia disso. E eu não queria apanhar. Eu tinha muito medo de apanhar. Eu fazia de tudo para não apanhar. Eu era aquela criança que era boazinha. Aquela criança que o pai falava, a mãe falava, não vai ali na esquina, você não vai. Eu ficava chorando na cama, eu não ia. Fazia tudo para agradar. Então, essa tia, a querer me proteger, não contou para os meus pais. Eu agradeci muito a ela por isso. Ela também não tinha noção de quão monstruoso esse agressor ele poderia ser. Não sei se eu fui a primeira, acredito que sim, não sei. Pode ter sido outras vítimas na mão dele primeiro, não sei. Mas aconteceu assim. Depois que a minha tia pegou, ficou um tempo sem acontecer nada. Até que o meu pai construiu uma casa em cima da gente, para eles. E ao construir isso, os abusos retornaram. Só que ali eu já era mocinha, eu acho. Tem aqueles flashes de memória que eu não sei direito qual é o período que começou, que retornou.
Eu acredito que seja mais ou menos nesse período. E com isso eu já sabia que era abuso sexual. Então eu não queria mais nada daquilo. A primeira vez que ele me tocou na minha cama pela madrugada, que ele trabalhava de madrugada, então eu fingi que eu estava dormindo e acordando. Ele se escondeu e saiu. Algum tempo ele foi tentando e até que ele viu que eu estava fingindo que estava dormindo. Aí não saiu mais. Ali os abusos deram início. E eu paralisada. Eu me sentia como se fosse dentro de uma carcaça, dentro de, eu falo, dentro de uma tartaruga, assim. Eu vi o meu corpo ali, é como se o meu corpo fosse um boneco, uma marionete, aqueles bonecos de pano que você joga pra lá, pra cá, mas o boneco não reage, não faz nada. A única coisa que eu fazia era chorar, chorar em silêncio. Aprendi a chorar em silêncio. E isso foi crescendo. Não lembro de verdade quando esses abusos terminaram. Mas eu lembro que Deus me libertou quando eu fui numa igrejinha. Isso eu não conto no livro, primeira mão. Quando eu fui numa igrejinha, quando eu participava do grupo jovem, mocidade, que era dito assim, aquele pastor, ele não me conhecia, nós éramos de uma igreja visitante. Aquele pastor, na pregação dele, ele estava fazendo um chamado para aceitar Jesus, parecia assim. Eu falei, como assim? Ele falou, você vem aqui na frente. Eu falei, mas como assim eu vou aceitar Jesus? Eu sou cristã, faço parte aqui do grupo. E eu, sem saber, com muita vergonha, eu fui lá na frente. Ao chegar lá na frente, aquele pastor começou a falar coisas que só eu entendia. Começou a falar com parábolas que só eu entendia. Eu não lembro de verdade aquilo que ele falou ali naquele momento, mas era como se Deus estivesse falando para mim: a partir de hoje estou te livrando daquele monstro que te visita pela madrugada. E ali eu comecei a chorar, mas com muita vergonha. Como é que as pessoas vão saber? Será que estão entendendo? No final daquele culto, eu saí. Eu senti, quando ele estava orando por mim, quando ele estava falando aquelas coisas, uma corrente arrebentando. Eu senti algo assim me livrando, de verdade. Eu não tem como explicar isso. Só senti isso 2 vezes na minha vida. A outra vez eu falo aqui no livro. Mas, quando eu saí, as pessoas, por que aquele pastor chamou lá na frente? Que doideira, ele falou coisa com coisa. Eu falei, deve ser algum doido da vida. Como que eu ia falar para eles que eu estava sendo liberta de um abuso sexual que eu estava vivendo há tanto tempo? Eu não tinha voz. Ali eu fingi que não entendi nada, mas por dentro eu estava glorificando a Deus. Por dentro eu estava explodindo de alegria, porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que Deus estava me livrando naquele dia de todos aqueles abusos que eu estava sofrendo. Passou. Casei. Sem voz, né? Também fala aqui no livro. Não vou contar esse episódio. Mas cresci, né, depois de tudo isso, achando que nada daquilo tinha me afetado. Até que eu comecei a ter crises mais e mais dentro do casamento. Casei sem amor, casei porque eu não tinha voz, como eu falei. Não conseguia dizer para aquele homem que eu não conseguia, que eu não queria casar, nada disso. Como que eu ia falar para alguém, né, que eu não queria casar com ele? Foi meu primeiro namorado. E casamos, ficamos aí, foram 12 anos de convivência, 7 anos de casamento, até que eu decidi, falei, não, não quero mais, isso com 27 anos. Antes de casar, uma semana antes de casar, me veio um pensamento quando eu estava arrumando a casa no qual a gente iria morar, veio o pensamento de, ah, meu Deus, será que realmente é isso? Eu sei que não é, eu sei que eu não amo, eu não quero casar, mas o que eu posso fazer? Roupa já está comprada, a festa já está programada, igreja, padrinhos, tudo. Como que eu vou dizer não? Como que eu vou voltar atrás agora de tudo isso que eu estou fazendo? No meu pensamento veio, quando eu tiver meus 27 anos eu resolvo. E aos 27 anos, realmente eu me separei. A nossa mente, ela cria essas conexões, né? Até então eu não sabia de nada, porque muitas conexões que hoje que eu entendo
como que a minha mente fez, tudo aquilo que a minha mente agiu para que hoje eu pudesse aqui estar falando com vocês, ajudando tantas e tantas mulheres, no qual, dentro do grupo, dentro das minhas pacientes, dentro de todo o contexto, né, do nosso grupo de apoio, que a gente consegue alcançar. Mas, antes de separar, eu fiz uma carta. E essa carta, eu contava toda a minha história, tudo aquilo que eu vivi, desde lá do tio B. Desde lá atrás, desde lá do início, tudo aquilo que tinha acontecido, aquilo que estava acontecendo no meu relacionamento, mas eu não ia dar essa carta para ninguém. Eu só era uma forma de expressar a minha voz, porque eu não tinha. Então, depois que eu me separei de fato, com uns 28 anos, mais ou menos, eu não lembro quem foi que achou. Dentro da minha gaveta estavam procurando algo para eles, não sei o que que foi. A gente era uma família muito unida, assim, era um prédio familiar, né? Minha mãe, minha irmã, todo mundo morava ali. Então, quando eu me separei, meus primos ficavam lá comigo. Eu falei: não, não vou ficar aqui em casa sozinha. Minha irmã, eu peguei todo mundo ficar ali em casa comigo. E elas procurando alguma coisa, não sei quem foi de verdade, que achou essa carta. E ao achar essa carta, aí foi mostrar para as outras pessoas também todos os abusos no qual eu tinha sofrido. E ao falar de todos os abusos no qual eu tinha sofrido, lembra essa mensagem que eu coloquei aqui? Silêncio. Porque quando você passa por abuso sexual, você acha que é só você que está vivendo aquilo naquele momento com aquele agressor. Mas, infelizmente, quando o agressor tem geralmente um grau de perversidade, ele não abusa somente de você. Ele faz outras vítimas. E cada vítima fica em silêncio porque ela acha que é somente ela que está sofrendo aquilo. Então, todo mundo querendo defender todo mundo, querendo resguardar todo mundo daquela monstruosidade no qual está vivendo, e na verdade a gente só está dando mais espaço para aquele agressor trabalhar, para aquele agressor fazer novas e novas e novas vítimas. Ao saberem da minha história, começaram a vir os casos das outras vítimas também por ele. Da minha irmã, que ele tentou, passou a mão nela e ela começou a gritar: Que é isso, tio B? Por que você está fazendo isso? Ele começou a puxar ela para o quarto e ela gritando: me solta, até que ele soltou ela, deu umas moedas e ela saiu correndo e ele nunca mais fez isso com ela. Uma outra prima também, enquanto a esposa estava tendo neném no hospital, ele pegou ela para cuidar da filhinha dele, que estava na cama dormindo para não ficar sozinha. E ali, ele tentou abusar dela também, só que ela foi muito esperta. Quando ele só passou a mão na barriguinha dela, ele falou: ei, fulano, eu acho que você está confundindo com a barriguinha da sua filhinha. Aqui sou eu. Ele: é mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, as duas se safaram de serem abusadas, de serem mais uma vítima desse agressor. Mas, infelizmente, quando eu descobri o que ele fez com meu irmão, no mesmo período que ele voltou a fazer os abusos, na minha cabeça que ali realmente começaram os abusos, no mesmo período. Meu irmão é 5 anos mais novo que eu. Ou seja, ele tinha 7. Os abusos começaram com ele também. Igual era comigo. Durou anos. E eu não sabia. Aquilo ali me destruiu. Aquilo ali me doeu muito mais do que aqueles abusos no qual eu vivi. Ali eu busquei um delegado, falei com o delegado. O delegado ia agir para fazer algo a respeito. Quando
O meu irmão falou: Déia, não faz isso, por favor, não faz isso, porque ainda era o início de tudo. Eu não estava fortalecida. É porque me deu aquela raiva de ter sabido que o meu irmão também tinha sido abusado e eu me sentia mais culpada ainda. Eu me sentia agressora do meu irmão, que na verdade nós dois éramos vítimas. Eu me sentia agressora do meu irmão porque eu fiquei calada durante tanto tempo. E o meu irmão também estava sendo abusado. Porque eu me culpabilizei por diversas vezes eu não ter fechado a porta do meu quarto e assim o agressor não entrava. Mas ao saber do meu irmão, meu querido irmão que tanto amo, aquilo ali me dilacerou de uma forma que sem precedentes. Eu me culpabilizei muito mais. Eu achei que eu era culpada do meu irmão ter sofrido todas aquelas atrocidades que ele viveu. Mas na verdade os dois eram vítimas. Eu também estava vivendo aquilo ali. E eu e ele, sem saber que um ou outro estava passando por aquilo, a gente se calava para tentar defender a família, com vergonha de tudo e de todos. Mas eu tenho certeza que se ele soubesse também que eu estava vivendo o mesmo caos que ele teria aberto a boca e contado para todo mundo, igual eu teria feito. Mas infelizmente a gente não pensa assim. Mas aos 28 anos, quando eu soube, eu busquei. Mas eu ainda não tinha percepção de tudo isso que eu tenho hoje. Claro, hoje eu sou psicanalista, neuropsicanalista, me especializei cada vez mais na clínica da abuso sexual, violência doméstica, né? Hoje eu atendo tantas e tantas pessoas que passaram por coisas que nenhuma criança deveria passar. Hoje eu tenho uma experiência que naquela época eu não tinha. Hoje eu tenho uma mentalidade que naquela época eu não tinha. Então hoje eu entendo que eu não posso me cobrar com a cabeça que eu tenho hoje. Aquilo que eu vivi lá atrás, lá no passado. Mas mesmo assim, eu me cobrei. E eu, porque o meu irmão também ficou tão desesperado eu falar que eu ia colocar aquele homem atrás das grades. E a motivação do meu irmão pode ter sido diferente da minha. Mas eu também me escondi atrás do que ele falava. Não faz isso, por favor. Eu ainda não estava preparada para denunciar também, de todo mundo ficar sabendo que, como assim? A Andréia passou por agressão sexual. Eu não estava preparada para contar para todo mundo. Então eu me escondi atrás do meu irmão, falando: eu não faço isso porque ele não quer. Mas na verdade eu também tinha medo. Porque eu tentei contar isso para outras pessoas, inclusive aqui, depois de 40 e poucos anos, eu contava para, às vezes até pastora, que era muito minha amiga, quando eu falei que sofri abuso, que eu tentativas de suicídio, as coisas no qual eu vivi, que eu conto aqui no livro. Essa pessoa se afastou de mim, e naquele momento que eu estava contando, o semblante dela mudou. Então, todas as vezes que eu tentava contar aquilo que eu vivi, as pessoas não entendiam. Como que? Ok, quando você era criança, mas como que você continuou sendo até os 17, 18 anos? Nem eu entendia. Hoje eu entendo. Hoje eu explico ali no livro por quê que as vítimas continuam sendo abusadas, mesmo depois das tidas adultas. Mas nesse momento eu ainda não entendia. E os anos foram se passando. Aprendi através da psicanálise a me ver de forma diferente, a me perdoar, a me acolher, a entender todo aquele processo no qual tinha acontecido comigo, a entender que o abusador nunca foi eu sempre fui a vítima. Todas as pessoas no qual ele tentou, ele fez, são as vítimas. E fora outras pessoas que a gente ficou sabendo também dentro do nosso meio. Mas algumas pessoas, sabendo dessa minha história, falou: faz um livro, conta a sua história. E eu comecei a fazer diversos e diversos esboços de contando a minha história. Porém, nunca dei andamento a nada. Até que uma querida, que é dona de uma revista, ela falou: se você tem um livro, que você publicou um livro,
traz ele aqui, vamos fazer a divulgação desse livro. Aí nasceu ali de novo. Falei, chegou a hora. Vou começar a fazer o livro. A princípio, eu não ia falar sobre mim no livro. Eu ia falar sobre a criança interior, eu ia refazer um caderno terapêutico que eu fiz lá atrás, em 2023, quando meu esposo teve câncer. Eu achava que aquele livro ali estava maravilhoso. E ao ler ele hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu fico até com vergonha. Mas, enfim, comecei a refazer um livro, que na minha cabeça eu ia refazer aquele que eu tinha feito. Mas Deus me levou para outros caminhos no qual eu não imaginava. Eu comecei a colocar a minha história. E ao começar a colocar a minha história, Deus me acordava 4, 5 horas da manhã que eu comecei a escrever este livro. Foi 4, 5 horas da manhã. Muita oração, muito choro. Um choro que eu não sabia de onde que vinha, aquele choro de soluçar. Como assim? Eu estou escrevendo isso aqui, por que eu estou chorando desse jeito? Por que isso está me desfragmentando dessa maneira? Isso não me dói mais. Hoje eu já entendo todas as coisas que aconteceu comigo. Mas mesmo assim, ao fazer esse livro, foi uma entrega tão grande, tão grande, tão grande. E Deus me impulsionou, que eu tenho certeza que esse livro vai ser cura na vida de tantas pessoas que, assim como eu, passaram uma vida inteira de dor, aprisionada daquilo que o outro fez com ela. Eu sabia que esse livro ia fazer um rebuliço, mas eu não esperava o rebuliço que esse livro fez, o impacto que esse livro fez. As reviravoltas que vieram a partir desse livro, eu não esperava. Mais uma vez, eu tinha uma desconfiança, mas lá no fundo eu falava, não é possível que seja tão monstro assim. Não é possível que seja tão perverso a esse ponto. Não devemos falar monstro, né? Mas algumas vezes eu falo aqui não como psicanalista, neuropsicanalista, mas sim como sobrevivente. Como que alguém pode ser tão perverso a esse ponto? E essa pessoa pediu para ler o livro. E ao ler o livro, ela teve finalmente, que ela só contou isso para 2 pessoas na vida. Para a psicóloga e para o esposo. Ela teve finalmente a força que faltava. Não coragem, não é falta de coragem, mas sim a força que faltava para falar. Porque quando a gente fala, igual o Freud, não é? A psicanálise é do talking cure. Porque a cura pela palavra não é mais somente falar, porque senão os tagarelas não teriam dores nenhuma. Mas é o falar, entender aquilo que está falando, elaborar aquilo que você está falando, é puxar toda aquela mazela, é tudo aquilo que ficou recalcado, tudo aquilo que você não quis mostrar, que não quis nem olhar, porque dói demais, é trazer à existência aquilo e dar um novo sentido, não é apagar a dor, porque infelizmente nós não temos como voltar ao passado e refazê-lo, mas temos o poder de dar um novo sentido a tudo aquilo que a gente viveu. Então, quando ela conseguiu falar, ela falou, Dei, parece que saiu um trator de cima de mim, aquele peso gigante que me paralisava, parece que saiu de cima de mim, quando ela conseguiu falar. E se esse livro, a única pessoa que fosse alcançada fosse ela, já estaria valendo. Mas eu sei que não. Várias e várias outras pessoas já chegaram para mim e falaram, esse livro tem mudado a minha vida. Eu falo, não é esse livro, é o Deus que está nesse livro. Porque aqui eu não falo sobre religiosidade. Religiosidade quase tirou a minha vida, conta aqui. Aqui é Deus puro. Aqui é o amor de Deus em forma de escrita.
Então, quando essa pessoa falou para mim, Déia, aos 13, eu acho que foi 13, 12, fica naqueles flashes de memória, começou comigo. E quando ela fala isso, me veio, opa, sou 15 anos mais velho que ela, então comecei a fazer as contas. Foi lá, quando todo mundo descobriu, aos 28 anos. Quando tudo aquilo que aconteceu comigo me calou, eu não choro por mim. Isso, o que ele fez comigo, não me dói mais. Mas o meu silêncio naquele momento que ela falou, aquela culpa que sempre me cercou, que sempre me acompanhou, que me calou por tanto tempo, veio de novo. Eu me senti culpada por ela estar sendo abusada. Como assim? Pelo próprio pai. E eu pensei, se eu tivesse dado continuidade naquilo, talvez teria evitado a dor que ela teve. Mas essa culpa não cabe a mim. Eu também ainda ali estava fragilizada. Eu ainda não sabia o que era, como sair daquilo tudo, o que era enfrentar aquilo tudo, eu não sabia. E eu achava que ele tinha feito comigo. Tentou ali, mas eu não entendi a dimensão de quando a gente vê os modus operandi que tentou com tantas pessoas, significa que ele não é um agressor comum, né? Porque quando ele tenta com tantas e tantas pessoas, quando ele é um perverso sexual reincidente, significa que ele não para por ali. Então aquilo ali me trouxe aquela dor de novo, igual foi com meu irmão. Por isso, não me calo mais. Se tiver que levantar a bandeira, eu sou a primeira da frente. A minha voz vai sempre gritar: basta, chega. Daqui em diante você não abusa mais. Que depender de mim, não mais. Conversei bastante com ela. Conversar com a sua mãe também, pude ver o quanto que ela sofreu. Violência psicológica, violência doméstica. E a gente não sabia. Ninguém sabia de ninguém. Nem ela sabia que ela vivia isso. Hoje, ao conversar comigo, que ela pôde entender que ela vivia uma violência doméstica. Então, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Todas as vezes que a gente cala, a gente dá força ao agressor a continuar agindo, a continuar fazendo as suas vítimas. Então, como eu, se junte à minha voz, fale. Não permita que mais ele cale a sua voz. Porque eu vivi muito tempo sem voz. Como assim viver sem voz? Eu era falante. Eu chegava, pessoas, nossa, você fala demais. Mas eu falava coisas que ali do seu meio, mas não de verdade aquilo que doía. Talvez eu me escondia atrás daquela voz que não tinha muita substância. Hoje eu tenho voz. E eu preciso que você se junte à minha voz, para que um dia esses abusadores não tenham mais espaço. Porque a partir do momento que todo mundo tiver a sua voz, que quando os abusos começarem, elas falarem, ei, ele me tocou. O abusador não vai conseguir mais. Porque esses abusadores, no qual que a gente fala, não é aquele que a vítima está andando na rua e vem um qualquer e sequestra e abusa dela e joga ela no canto. Não. São abusadores de dentro de casa. Esses são os piores. Porque ninguém entende, ninguém vê. Hoje, ao falar, as pessoas olham assim, como assim, Andréia? Você foi abusada há tanto tempo, você convivia? Eu convivia durante o dia,
outras pessoas, né? Porque ele tentou, ele fez com tanta gente. Fininha, queridinha do papai, princesinha do papai. É assim que a gente via. Mas cada um de nós colocou uma máscara do que tá tudo bem. Cada um de nós colocou uma máscara do aquilo ali não está acontecendo. Eu, no meu caso, houve uma ruptura. Durante o dia eu era uma pessoa, o agressor era uma outra pessoa. Era aquele pai de família que fazia parte da família. À noite, na minha cabeça, era um personagem do filme de terror, onde, ao começar a psicanálise, eu não tinha me dado conta. Na verdade, eu passei uma vergonha muito grande até entender a associação que o meu cérebro estava fazendo. Ao começar a estudar psicanálise, a conversar com a minha pastora, e eu fui falar do Freud. Só que eu não falei Freud. E eu não conseguia falar Freud. Eu falava Fred. Ela falou, como assim Fred? Eu falei, signo Fred. Ela falou, mas na minha cabeça eu sabia que era Freud. Ela falou, não, não é. Como assim? Você estuda psicanálise e está falando o nome errado? Aí eu, gente, que vergonha, como assim? Eu tinha uma vergonha até que veio o insight. Olha as ligações que a nossa mente faz. Fred. Associava o Freud ao Fred Krueger, que era o personagem que eu via, o agressor, todas as noites ali na minha cama. Porque ao estudar psicanálise, eu comecei a remexer, a mexer em coisas dentro de mim que eu nunca tinha alcançado. Aqueles recalques que eu tinha feito, porque a dor de entender, a dor de mexer era grande demais. Então a gente vai escondendo, como se fosse aqueles filmes do Pica-Pau, que jogavam aquelas coisas dentro da porta e você vai escondendo, 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 até que chega um momento que aquela porta explode em cima de você, ou aquele tapete que vai colocando, como se jogasse aquela sujeira embaixo do tapete, e de repente aquele tapete vai começando a virar aquela montanha. Não tem como. Porque quando a gente não elabora tudo aquilo que nos aconteceu, ela vai saindo em diversas formas, como ela pode. Mas ela vai saindo é para nos avisar que, ei, acorda, vamos tratar isso? Porque se você não tratar, você vai cada vez ficando pior. E você não se dá conta que aquilo ali é por conta dos abusos que você sofreu. Às vezes você está com fibromialgia e você não sabe que é por causa dos abusos. Às vezes você está com reumatite, artrite reumatoide. Reumatite. É isso? Artrite reumatoide mesmo, né? Errei o nome. Lúpus. E diversas outras doenças que no qual os traumas a intensificam ou possibilitam o surgimento de todos eles. Então, ao você fazer essa elaboração de si mesma, ao você entender todo esse processo, a você não se calar mais, não ter vergonha, porque você não é culpada. Dentro desse livro eu falo muitas e muitas e muitas vezes, porque aqui eu estou falando para mentes que ditas que não são normais, e realmente nós não somos. Mentes que aprendeu a se esconder, mente que aprendeu a não falar para não magoar, a se quebrar, a se esconder por dentro. Então aqui eu falo diversas e diversas vezes que você não tem culpa. O abusador é ele. Porque da mesma forma que a neuroplasticidade, eu conto também, explica um pouquinho, ela age na sua mente por repetições e ela aprendeu através das repetições dos abusos, a se esconder, a fazer tantas coisas, né? A representação neural que você tem, às vezes num toque bom do seu esposo, e a tua mente entende como aquilo ali como perigoso. Então, você vai aprendendo a mudar, você vai aprendendo a viver, porque até hoje você só aprendeu a sobreviver, todo mal, todo lixo que jogaram em você. Então esse livro é um convite para a vida.
Aqui eu trago exercícios também de imersão. Então, cada exercício, ele tem um texto, sim, para que você possa entender aquilo que você está fazendo. Esse livro não é um livro comum, um gibi, que você vai folheando e vai lendo, não. Nem leia, nem comece. Esse livro é para você parar e olhar para dentro de você. É um cuidado com você. É para que você possa, de verdade, entender todas as mazelas no qual você viveu. É um convite para a vida. Mais uma vez, um convite para a vida. Na minha igreja, eles colocaram "Vem para a vida". Eu achei tão lindo. E eu coloquei isso aqui. Na minha história, vem para a vida. Por isso que ele foi criado. Por isso que Deus me impulsionou. É para te convidar. Vem para a vida. Existe vida aí. Aquilo que o outro fez com você não define quem você é. Vem para a vida. Está aqui, te esperando. Tenho certeza que através do que Deus usou para fazer esse livro, ele vai fazer diferença na sua vida.